Olá, muito boa tarde. O trabalho com os refugiados é o seu apelo. Por eles, para os ajudar, vai para onde ninguém quer ir. E o Chad é o país de destino de Joana Gomes para cooperar com o Serviço Jesuíta aos Refugiados. Uma história para conhecer daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade. Notícias que se referem a refugiados, desde logo a celebração mundial na jornada que também lembra todos os migrantes. O Vaticano vestiu-se de cor para o 104º Dia Mundial do Migrante e Refugiado, assinalado pelo Papa numa missa com milhares de participantes de 49 países na Basílica de São Pedro. Quest'anno ho voluto celebrare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato con una messa a cui siete invitati, in particolare voi, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Alcuni siete arrivati da poco in Italia, altri da molti anni siete residenti e lavorate, e altri ancora costituiscono le cosiddette seconde gerazioni. Entre os participantes de vários ritos e nacionalidades, o Papa admitiu não ser fácil entrar numa cultura alheia e colocar-se no lugar de pessoas tão diferentes, mas convidou a superar os medos. Le comunità locali a volte hanno paura che i nuovi arrivati disturbino l'ordine costituito, rubino qualcosa di quanto si è faticosamente costruito. Anche i nuovi arrivati hanno delle paure, temono il confronto, il giudizio, la discriminazione, il fallimento. Ma queste paure sono legittime, fondate su dubbi pienamente comprensibili da un punto di vista umano. Avere dubbi e timori non è un peccato. Il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte, condizionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la generosità, alimentino l'odio e il rifiuto. Il peccato è rinunciare all'incontro con l'altro, all'incontro con il diverso, all'incontro con il prossimo, che di fatto è un'occasione privilegiata di incontro con il Signore. O Papa Francisco anunciou que a partir de 2019 este Dia Mundial, celebrado há mais de um século, vai ser assinalado anualmente no segundo domingo de setembro, por razões pastorais. Partilhar a viagem de quem é migrante ou refugiado. Um desafio ao alcance de todos. Basta conjugar 4 verbos. Não há ninguém aqui do centro é capaz de sorrir com a sua situação. Mas preciso de fazer a servidor de refugiado. Eu faço. Que é que ofende tanto quando não conhecem o nosso país? Vocês sabiam que na minha terra não há Coca-Cola? Tens que falar português. Não se percebe nada. Percebe! Pelo palco passavam diferentes nacionalidades, várias expressões linguísticas, muitas culturas e tradições. É essa diversidade que motiva debates em torno da cidadania e dignidade que é devida a todas as pessoas, nomeadamente os migrantes e refugiados. Quem se preocupa para que assim aconteça, nomeadamente representantes da Cáritas e dos secretariados da Mobilidade Humana da Igreja Católica, analisaram novas formas de garantir um olhar positivo em toda a sociedade sobre quem tem de deixar a sua pátria. Este olhar positivo sobre a pessoa em contexto de mobilidade é qualquer coisa que também sai daqui muito reforçada. Não olhar só para o coitadinho, mas para o potencial de construção que ele tem, para tudo de bom que pode trazer ao país, que pode trazer à comunidade europeia, olhar de uma forma positiva, olhar para os desafios como uma oportunidade de crescimento. Este encontro adotou como tema uma campanha mundial promovida pela Cáritas Internacional, Partilhar a Viagem.
Um desafio colocado a todos os povos e a cada pessoa no seu cotidiano, conjugando 4 verbos propostos pelo Papa Francisco para a relação com os migrantes e os refugiados: acolher, proteger, promover e integrar. E nós não conseguimos partilhar a viagem sem pôr esta roda em andamento. Eu diria que aquilo que faz esta roda andar para os cristãos é o amor, é a misericórdia. Este princípio que não pode ser esquecido, esta misericórdia, esta compaixão, este não ser indiferente que nos faz querer trabalhar para uma sociedade mais justa, porque é disto que estamos a falar. O que eu desejo muito é que não aconteça o que geralmente acontece neste tipo de campanhas, não só de nós na igreja, em qualquer... começou num dia, terminou no outro, esqueceu-se, passamos ao seguinte. Não, tem que deixar marcas. Participar na viagem de todas as pessoas, sem separações ou indiferenças, é o objetivo desta campanha. Tem a duração de 2 anos, mas diz respeito a todos os dias, no contexto da condição migrante de todas as pessoas. Acolher, proteger, promover e integrar. 4 verbos que confirmam boas práticas em relação aos migrantes e refugiados em Portugal. Na escola, na família, nos bairros e nas instituições procuram-se práticas de referência no acolhimento de migrantes ou refugiados. Elas passaram pelo encontro de animadores sociopastorais das migrações, que analisou formas de concretizar a mensagem do Papa para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado através de projetos em curso em Portugal. Joana Rigato mora em Lisboa, num bairro do centro da cidade. Uma zona com tecido urbano envelhecido, mas com gente nova e disposta a acolher quem poderia chegar um dia. É só preciso haver um motor, é preciso haver alguém que motive os outros para os outros também quererem ajudar. Mas eu acho que as pessoas estão despertas e estão super disponíveis. Eu não tive por parte de ninguém experiência de ostracismo, de desconfiança, até nas lojecas do bairro, etc. Eu fui tentar sensibilizar as pessoas para esta família que ia chegar. Algumas foram... acolheram esta iniciativa com um sorriso maior ou um sorriso menor, mas não houve por parte de ninguém uma recusa. Uma experiência confirmada desde a primeira hora, quando a ideia começou a contagiar conhecidos e desconhecidos. O envolvimento foi generalizado para preparar o acolhimento e, sobretudo, na integração da família que chegava, o que esteve a cargo não de uma instituição, mas de um grupo que se constituiu com esse objetivo. Esse grupo é feito de pessoas que, por um lado, estão disponíveis para, com o seu afeto, com a sua amizade, com o seu amor, acolher esta família que chega, e que isso faz-se através das pequenas coisas, através de combinarmos, encontrarmos todos no jardim, ao fim da tarde, imediatamente convidamos a família para vir também, encontros nas nossas casas, a família faz parte, as festas de anos dos nossos filhos, a família vem. Esta orquestra tem músicos com origens na Ucrânia, na Rússia, em Portugal e em muitos outros países. Fazem a diferença numa escola onde não se contam só o número de alunos, também o número de nacionalidades presentes. No Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves temos 43 países em presença que diariamente cruzam os portões das nossas escolas. Procuramos facilitar a integração dos alunos migrantes através do nosso projeto de educação não formal, em que privilegiamos particularmente as artes musicais, as plásticas, as atividades desportivas e alguns clubes também mais próximos de componentes do currículo. É um encanto ver na nossa escola várias nacionalidades, porque para mim acho que é importantíssimo. A escola reflete a nossa sociedade e, portanto, o nosso país enriquece com, digamos, a mistura destas nacionalidades que nos trouxeram tantas coisas novas. Culturas deles, há uma partilha de culturas, uma partilha de línguas e tudo isto obriga à abertura de mentalidades. Ações de proximidade que se articulam com a participação na elaboração de acordos internacionais, como os 2 pactos nas Nações Unidas sobre migrantes e refugiados. Não vão ser vinculantes, mas vão ser marco de referência para todos os países.
E então, por isso, é importante que nós, como Caritas, como igreja, pongamos todas as forças nesse trabalho para que, por exemplo, haja mais vias legais e seguras para as pessoas que emigram para outros países. Duas frentes de trabalho com migrantes e refugiados, tanto na proximidade como nos gabinetes por onde passam as decisões, igualmente importantes para que todas as pessoas tenham a mesma dignidade. No portal agência.eclésia.pt, contra estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos agora com Joana Gomes, que se prepara para uma missão no Chad com o Serviço Jesuíta aos Refugiados. Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Quando se prepara para partir, é já esta quarta-feira, não é? Que volta ao Chad para este trabalho com os refugiados. Qual é a situação? Perguntava-lhe, pedi-lhe para começarmos por aí, qual é a situação dos refugiados no país? Então, são refugiados que vêm do Sudão, que já estão há mais de 12 anos no país. Por isso já não é uma situação de emergência, mas sobretudo uma situação de desenvolvimento. São muitos refugiados. Eu trabalho na zona este, na fronteira com o Sudão, onde há 12 campos de refugiados. Eu estou em 3 deles, a coordenar os projetos do JRS. E estes projetos consistem em quê? São sobretudo os projetos de educação. Depois há um projeto grande também de proteção de crianças que vêm sozinhas ou que não são bem acompanhadas pelas famílias. Projetos de emancipação das mulheres. As mulheres são quem faz tudo e, por isso, não têm tempo para ir à escola, são as com os menos conhecimentos educacionais e, por isso, nós tentamos oferecer a possibilidade de terem algum dinheiro para elas mesmas e, ao mesmo tempo, cursos de alfabetização. Acredito que são povos que estão num país estrangeiro, sentem o estarem deslocados, sobretudo culturalmente, há essa falta de raiz e de ligação à terra? A maioria são muçulmanos, num país também é muçulmano, e eu acho que isso ajuda bastante. Falam também o árabe como se fala no Chad, apesar de ser diferente, mas conseguem entender, e no fundo já estão há 12 anos, por isso eu já não consigo identificar essa falta de ligação, até acho, pelo outro lado, que têm bastante relação com a população local. Estão inseridos já, estão integrados? Sim, estão integrados, não inseridos. Ou seja, os campos são fora das vilas mais próximas. Eu vivo em Gozbeida e o campo é a 5 minutos de carro da vila onde eu vivo. Mas numa outra vila onde eu também trabalho, o campo fica a meia hora de carro. Por isso aí já não há tanta essa integração. Porquê partir para o Chad? Porque isso vem bastante mais atrás. Não, ainda mais atrás. Há raízes do voluntariado, não é? Sim, eu trabalhava aqui numa escola em Portugal durante 5 anos e era 99% feliz, mas sentia que faltava 1%. E a certa altura percebi que não era uma questão de acrescentar 1%, era de substituir os outros 99%. E tive uma experiência de voluntariado na Sicília, com refugiados que tinham acabado de passar o Mediterrâneo e percebi que era isso que eu queria fazer. E, portanto, voltei ao meu mundinho de Lisboa, mas rescindi o meu contrato porque já sabia que não era por aí. E assim, um bocadinho à loucura, voltei à Sicília e no regresso parei em Roma e fui aos escritórios internacionais do JRS dizer eu quero trabalhar convosco. E perguntaram, mas porquê? Eu não sei, mas sei que é convosco que eu quero trabalhar e estou disponível para ir onde ninguém quer ir e mandaram-me para o Chad. Porque ninguém queria ir para lá? Eu acredito que sim. Não é um país muito difícil de se viver. Uma cultura muito diferente da nossa, condições de vida muito simples. A minha casa não tem eletricidade 24 horas por dia, não tem água canalizada, quer dizer, agora tem, mas não há água na vila. Estamos sujeitos a comer o que é produzido na terra naquela altura e por isso não é fácil. Estão acostumados a esta boa vida deste nosso mundo português. Ir viver para o meio do nada. E que contributo passa pelo trabalho de organizações como o Serviço Jesuíta aos Refugiados para transformar essas situações? Sim, nós, como o JRS, coordena sobretudo a parte educacional, portanto nós estamos nos 12 campos a este do Chad e a coordenar tudo o que é educação. Eu, a meu cargo, tenho 16 mil crianças, quer dizer, só assim... Poucas diríamos. Exatamente, uma coisa pouca.
E, sobretudo, eu acredito muito na educação como a única forma de mudar o mundo. Por isso, acho que a nossa marca não se vai ver agora, vai-se ver quando estas crianças forem homens e mulheres. Mas cada organização tem a sua especialidade, ou seja, ou intervenção comunitária, ou área da educação, ou formação profissional. E, por isso, acho que, de alguma maneira, todas as organizações estão a trabalhar para o mesmo bem, que é um bocadinho emancipar esta população refugiada. Há uma dimensão de risco ao assumir esse desafio e essa missão? Eu não sinto, mas há. A meio do ano foi raptado um francês nesta vila onde eu estou a trabalhar, ali ao pé. Não era um francês humanitário, estava numa empresa de exploração mineira, por isso não tem muito a ver com o trabalho que nós fazemos. E eu acho que, de alguma maneira, o trabalho que nós fazemos é respeitado pelos locais. Mas na capital, por exemplo, há certas zonas onde não podemos ir, temos que andar de carro como turista, não podemos apanhar táxis e motas, e há alguns cuidados que se têm, que eu pessoalmente não sinto que sejam necessários, mas também se calhar por ser um bocadinho mais louca do que o normal. Mas sim. Portanto, agora vai repetir mais um ano de trabalho? Sim, agora volto. É um novo contrato? Um novo contrato para fazer exatamente a mesma coisa, mas melhor, espero eu. Depois desta experiência de um ano, não é? Sim. Quem fica cá, de que forma é que acompanha esse trabalho que faz no Chad? Eu tenho uma página no Facebook, Trocar o Certo pelo Incerto, onde vou pondo... São os tais 99 por 1%, é isso? Exatamente, sim. E onde vou pondo um bocadinho as experiências que vou tendo, um bocadinho os pensamentos. Tenho percebido que tem sido uma escola muito grande de aprendizagem pessoal e também de um contacto com o essencial. E eu acho que isso é uma aprendizagem que todos podemos fazer, mesmo estando cá. E por isso, se calhar, eu tenho esta sorte de poder vivê-la de uma forma diferente, mas com a minha página também quero muito convidar as pessoas a poder contactar com o seu essencial. Os refugiados estão a ser uma oportunidade de transformação do mundo, e pergunto isto por causa do... Enfim, o tema chegou à Europa de forma muito insistente. O Papa propôs na mensagem para o Dia Mundial da Paz e na mensagem para o Dia do Refugiado, no último domingo, também este tema dos refugiados. O mundo transforma-se por causa destes fenómenos? Eu acho que sim. Eu acho que fenómenos como o refugiado vêm-nos lembrar que também poderia ser a nossa realidade, vêm-nos pôr em contacto com esta necessidade que nós temos de começar a olhar o mundo e não só o nosso umbigo. E no meu caso concreto tem sido a oportunidade de ver que há muitas pessoas que, apesar de serem diferentes, com religiões diferentes, línguas diferentes, que são pessoas, são famílias, são sonhos, são vidas, e que é preciso cuidar delas também. E sinto que na nossa sociedade cada vez mais fechadinha, que os refugiados vêm-nos lembrar que aconteceu do outro lado do Mediterrâneo, mas podia ter sido este lado, que são cores de pele diferentes, mas que são todas iguais. E mostra também que, de facto, continuamos cada vez mais fechadinhos aqui no nosso mundo? Sim, apesar de este ano também ter sido um ano de descobrir tanta gente boa. Muitos dos nossos projetos são financiados por pessoas individuais que, graças a Deus, cá Europa, que têm muito dinheiro e que dão o dinheiro assim para... E essa é a solução para resolver o problema? A solução Ou é o descanso de consciências? Não sei. Eu acho que há muita gente que tem muitas coisas e não dá. Por isso, de alguma forma, cada um faz na medida do que pode. Acho que a solução para a paz no mundo não passa por aí, não é? E eu, quando fui ao JRS com esta vontade de trabalhar pelos refugiados, era muito a ideia de vamos para os países onde estão em guerra e vamos lá implementar a paz. Que é utópica, não é? Ou seja, é só uma motivação. Porque depois o trabalhar tem que ser onde também é possível e com as condições mínimas para o fazer. Mas sim. Por estas pontes que se lançam de cá para lá, mas sente de facto que a mudança das situações passa por essa intervenção direta de voluntários ou então não voluntários que vão para os locais onde estão refugiados, onde estão os conflitos? Sim, eu sinto que faz toda a diferença e a nossa forma do JRS de estar no terreno sente-se como diferente nisto, na relação, na criar relação. E no fundo eu acho que é isso que muda o mundo, é esta disponibilidade para estar com o outro e conhecer o outro, independentemente se estamos como médicos, como humanitários, como jornalistas. E eu acho que sim, que
estamos a falar de um país muito, muito pobre, por isso um país que não tem respostas para a sua própria população e por isso muito menos estaria para a quantidade de refugiados que lá estão. E se não fosse esta intervenção humanitária, e no dia em que esta intervenção sair, esperemos não estar cá para ver, mas muitas coisas vão regredir. Exatamente. Não há outras respostas. Felizmente também que há um trabalho a nível internacional das Nações Unidas que coloca este tema na agenda. Terminaria com um desafio de lhe pedir o que diz aos portugueses, a quem nos está a ver e ouvir, e que tem este tema dos refugiados muito presente, uns com medo, outros já com experiências de acolhimento. Eu acho que fala-se dos refugiados já pelo menos há 2 anos, não é? Por isso também já foi tempo de começarmos a responder a estes nossos medos de alguma maneira. Talvez algumas pessoas confirmaram os seus preconceitos, outras deixaram-se explorar por esta integração de culturas diferentes, religiões diferentes, mas sobretudo o meu convite é a ver as pessoas e a não se deixarem criar barreiras a estes conceitos de refugiado. Eu mesmo lá tenho esta dificuldade de chamar à população com quem trabalho de refugiados, porque logo aí está a fazer uma cotação diferente dos locais e eu acho que é muito deixar cair este conceito de refugiado e vamos falar de amigos, vamos falar de pessoas, vamos falar de novos cidadãos do mundo ou da Europa, de Lisboa. E eu acho que quando se consegue ver a pessoa que está para além deste conceito ou desta problemática, é impossível não ficar indiferente, é impossível continuar no nosso mundinho. A Joana Gomes, boa viagem para o Chad, Obrigada. já esta quarta-feira, e que continua essa missão e essa ousadia de transformar o mundo passo a passo, não é? Sim, devagarinho. Felicidades para esse trabalho no Chad. Mais logo, o programa Eclésia passa também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.